Moçambique não é um problema de falta de recursos, é um problema de falta de visão e de priorização adequada daquilo que são os investimentos a serem realizados. E também porque Moçambique fez uma opção. Ao longo de muitos anos, Moçambique preteriu de se tornar um país produtivo, um país produtor, para ser um país importador e viver dessas rendas de importação. Ou seja, no lugar de nós desenvolvermos um Guri para produzir arroz, o Limpopo para produzir arroz, desenvolvemos o Vale do Zambeze para produzir várias outras culturas, o trigo, por aí fora, e tantos outros vales que nós temos no nosso país, nós preferimos apostar nas grandes empresas que fazem a importação do arroz da Tailândia e de outros países e com isto ganharmos pequenas taxas. E nisto nós acabamos perdendo, inclusive, oportunidade de gerar uma economia que cria empregos para os seus próprios cidadãos, produz comida para os seus próprios cidadãos. E, Fátima, vai desculpar, vai ficar com o mesmo. Estamos com pouco tempo. Já vou terminar. Sim, já vou terminar. E mesmo sendo nós um país com abundância de recursos naturais, nós não estamos a saber também negociar a forma como exploramos esses recursos, de tal sorte que às vezes até não fazemos o trabalho que deveríamos fazer para captarmos o máximo possível de receitas que poderíamos tê-las. Portanto, isto para dizer que o problema de Moçambique não é um problema econômico, é um problema político, é um problema de escolhas racionais que foram feitas de preterir a produção para viver de rendas, para pessoas que eventualmente ganham algumas comissões no meio disto, a ausência de compromisso na implementação de políticas que promovam o desenvolvimento integrado, focado sobretudo nos grupos mais vulneráveis. Estamos a falar, em particular, nas zonas rurais, onde, por exemplo, se concentra a maior riqueza deste país, mas é onde continuamos a ter os elevados níveis de pobreza. Portanto, infelizmente, em Moçambique, viver na zona rural ainda é sinônimo de viver na dificuldade, de viver na indigência, ainda que lá se localizem os principais recursos que são exportados, vendidos e geram bilhões de dólares para multinacionais e uns milhõezinhos para os cofres do Estado. Por exemplo, também há uma falta de vontade política para trazer soluções sustentáveis para as zonas rurais. Eu quero trazer, e a finalizar, quero trazer aqui o exemplo destes tratores que foram apresentados como solução de transporte para as zonas rurais. A ideia de que aqueles transportes são a melhor solução para as zonas rurais, significando que as pessoas das zonas rurais merecem viver no pior, quando o Estado poderia dar-lhes o melhor, e como consequência as pessoas estão a sair da zona rural, onde há riqueza, onde há terra, onde há possibilidade de produzir, para as zonas urbanas, para eles viverem em condições ainda piores, porque mais vale viver na cidade, onde tens acesso a quase tudo, do que viver na zona rural, onde há escassez de quase tudo, ainda que na zona urbana vivamos em dificuldades. Portanto, isto para dizer que nós precisamos de aproveitar o processo do diálogo político para construirmos uma agenda nacional de desenvolvimento. Nós precisamos de um novo pacto social, e este pacto social passa por nós permitirmos que o nosso país, o nosso Estado, desenvolva, tendo em conta os recursos e as condições que tem. Recursos financeiros temos, recursos humanos temos. O que nós não temos, infelizmente, é liderança. Espero que o Anamola possa ser esse espaço de geração dessa liderança que nós precisamos para conduzir Moçambique rumo ao desenvolvimento, para usarmos os recursos que nós temos disponíveis para resolver os problemas da população e melhorar as nossas condições. Se na Singapura foi possível, obrigado. E Singapura... Vai desculpar-me mesmo, Fátima, é o tempo mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pela sua intervenção. Sabemos que tem muita coisa para partilhar e momentos e não vão faltar para esse aspecto. Vamos ter duas intervenções, depois vamos ao intervalo. Vamos ao intervalo daqui a pouco mesmo. Mas antes disso, recebemos de Portugal uma mensagem que vamos ler. Uma mensagem, portanto, conforme sabemos, há uma azáfama para a organização de eleições em Portugal. Recebemos uma mensagem do analista português
Rodrigo Adão da Fonseca, ele que é um dos principais assessores do candidato presidencial de Portugal, Gouveia, o almirante Henrique Gouveia e Melo. Portanto, o Rodrigo da Fonseca enviou-nos esta carta, esta mensagem, devia entrar em direto, infelizmente não poderá. A mensagem diz rapidamente, vamos ler aqui: caros amigos, amigas, não podendo estar presente neste dia tão marcante para a história de Moçambique, não quero deixar de vos dirigir palavras de profundo agradecimento e sincero incentivo para que a nossa luta permaneça firme e viva. Agradeço-vos a coragem e a persistência que são exemplo para que todos os que amam a liberdade e a dignidade. Obrigado por manterem acesa a chama e o sonho de uma África onde cada pessoa, longe da pobreza, possa construir a sua felicidade. Incentivo-vos a prosseguir, mesmo sabendo que a luta do bem contra o mal se faz, muitas vezes, com dor e sacrifício, mas também com imensa generosidade. Hoje é dia de prestar homenagem a todos os milhares de moçambicanos que carregam no corpo e na alma as marcas da repressão. Muitos perderam a única coisa que tinham, a vida, muita coisa que tinham, a vida, apenas porque tiveram a coragem de defender seu voto e a sua vontade de resgatar o futuro e a esperança. As revoluções nascem de revolta dos oprimidos e por isso, sim, faz sentido gritar basta. Mas se Ana Malala é o nosso desabafo, a força da nossa luta vem do amor. Amor à liberdade pelos que mais sofrem. Amor pelas crianças que sonham no futuro melhor. Amor pelas mães exaustas que choram de fome e de revolta, mas que ainda assim dão tudo o que não têm aos seus filhos. Moçambique é um país de recursos vastos que brotam da terra e do mar. O povo luta, sonha e semeia, mas só colhe lágrimas. A ditadura do tempo, implacável, foi impondo derrota e silêncio. Das minas, dos campos, da água, do chão, saem riquezas, mas falta alegria. E o vosso voto roubado, traído da nação, é uma ferida aberta que sangra todos os dias. Mas o sonho resiste, chama-se amor. A nossa causa não vai falhar. O amor vence sempre. Rodrigo Adão da Fonseca. Muito bem, esta foi a mensagem que recebemos, que devia do orador. A oradora que se segue, daqui a pouco vamos ao intervalo, já estamos exaustos. Também queria informar, parece-me que não estamos em direto. Já estamos em direto. Muito bem. Tivemos aí uma situação de ficar de fora. Vamos ao encontro da próxima oradora, ela que é diretora executiva da Intel hoje, uma organização que trabalha com iniciativas de gestão de crises no Instituto de Estudos de Cibersegurança. A nossa oradora fundadora e membro de um centro de estudos estratégicos no sul do Sudão e autora de vários livros, um livro em particular, de particular destaque, tem a ver com a governação e também o estado de segurança da governação em Angola. Bem, espero que eu tenha feito menção de forma correta. Senhoras e senhores, espero que estejamos conectados com a Paula Cristina Roque. E a doutora Paula Cristina Roque, o tempo é seu. Parece-me que ainda já está tudo bem. Tudo bem. A apresentação que enviei ontem ao Cremil, eu mudei-a e então gostaria de fazer agora uma nova apresentação. Queria, antes de mais, agradecer profundamente esta honra. Quando o presidente Venâncio Mondlane me convidou, eu achei uma honra e um privilégio
falar sobre temas importantíssimos. Como o Presidente disse, eu sou de descendência portuguesa e angolana e há muitos anos que sigo o que se passa em Angola, naturalmente, mas também em Moçambique. E vejo países irmãos com alguns dos problemas e alguns das grandes dificuldades que enfrentam são muito parecidas. E então vou fazer a minha apresentação. Deixa-me ver se me deixam. Preciso que me autorizem para fazer a apresentação, para share the screen. Obrigadíssima, é isto mesmo. Bem, está autorizada. Pode apresentar. Conseguem ver? Pelo menos assim conseguimos. E agora? Conseguem ver? Continuamos a ver assim, não a apresentação como tal. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora vem a apresentação. Muito bem. Então, pediram para falar sobre qual o caminho que Moçambique precisa traçar para chegar a uma democracia. Há quem diga que Moçambique já é uma democracia. Eu acho que é uma democracia. Não é uma democracia. Na realidade, há eleições, mas eleições não são nem livres, nem justas, nem transparentes. Livres até poderão ser, mas nunca têm conseguido respeitar a vontade do povo. E isso é o gênese da democracia em si. Nós vamos aqui, ok. Moçambique, como também em Angola, há vários obstáculos à democracia. No caso particular de Moçambique, temos a partidarização das instituições, o Presidente Mondlane já falou sobre isso, a fragmentação do Frelimo e vindo a piorar na última década, e a emergência de outros grupos políticos e económicos que dominam, são grupos muito mais restritos, e neste caso o conclave Maconde tem a ver com esta transformação, mutação e fragmentação da Frelimo. Temos a captura da economia, exatamente, mas isto já tem acontecido há muito tempo e piorou durante, não o conclave Maconde, mas na altura da presidência do... Bem, Cristina, perdoa-me interrompê-la. Podia deixar em full screen aí na apresentação? Como está a usar aí o PowerPoint? Eu pensava que estava. Aqui não estava, não. Não está, não. Não está? Um slide, sim. Para preenchimento da tela. Agora sim. Perfeito. Alright. Depois, estava a dizer que a captura económica piorou muito durante a presidência do Armando Guebuza. A corrupção já era característico de várias administrações anteriores e o crime organizado também piorou na última década e meia. A presença do Ruanda é um grande obstáculo e o aparelho de segurança fragmentado. Temos interesses externos e a conivência diplomática que autoriza de forma implícita esta repressão e esta corrupção. Há uma nova forma de repressão e controle, surveillance, que alimenta muito a tentativa da Frelimo de alargar uma cultura de medo e também o perigo da desinformação. Há também depois, mas a senhora que falou aqui, a colega falou também sobre a pobreza, a desigualdade regional, a exclusão social e a marginalização. Ora, eu vou rapidamente falar. Há várias áreas estruturais importantes que nos próximos dias o vosso Conselho, o vosso Congresso vão naturalmente debater como definir estratégias para até às próximas eleições. E isto é muito importante porque a transição, o caminho para de uma ditadura para uma democracia não é linear, naturalmente não é fácil
e também não é garantido que quando uma ditadura cai, que a democracia emerge. Não. Muitas vezes há uma recaída para o outro tipo de ditadura. E nós vimos isso durante a Primavera Árabe, durante o Sudão, após a Revolução Popular de 2019, e o Ruanda também, que tem um outro tipo de ditadura muito acentuado. E nestes próximos dias, o meu conselho seria fazer uma avaliação, uma análise profunda das áreas estruturais que, em meu ver, serão necessárias para facilitar uma transição para a democracia real. Fazer uma análise do desenvolvimento económico de Moçambique, ver que são todas os grandes problemas já identificados, mas dar resposta a eles de uma forma completa, complexa e interligada. E fazer um programa não a termo determinado, mas a muito longo prazo, que infelizmente muitas administrações não os fazem. Fazem sempre com o pensamento no próprio mandato, até o próximo mandato. Em termos da sociedade civil, a sociedade civil em Moçambique tem tido uma força extraordinária. O sistema político, a análise é muito fácil de fazer, porque conhece muito bem, por experiência direta, quem é. A história de instabilidade e de golpes de Estado. E isto preocupa-me, porque as forças de segurança de Moçambique são muito diferentes das forças de segurança de Angola e são destruturadas, não são tão fortes. Por um lado é um positivo, porque poderá dar mais espaço à governação civil após uma saída democrática da Frelimo, mas poderá também destruturar e fragmentar focos de violência e de luta pelo poder e de influência militar e de segurança, e isso preocupa-me um pouco. Depois temos a questão da demografia. A questão da demografia também, a divisões étnicas, religiosas, o próprio sentimento de marginalização, que muito contribuiu para a guerra no norte em Cabo Delgado, que é o outro grande problema. Nós temos aqui, temos visto, como estava a dizer, uma desgovernação da Frelimo. Na última década tem centralizado mais o controle do Estado, que já tinha, por isso não é nada de novo. Mas a postura ficou mais repressiva. Se durante a administração do presidente Guebuza houve uma acentuada corrupção e a captura do Estado e da economia, durante a presidência do Nyusi houve uma acentuada repressão e estratégia de antidemocrática. E nós temos visto isso através da manipulação de eleições, da fraude eleitoral, de também limitarem a atuação da imprensa, da liberdade de expressão, o ataque constante aos partidos políticos. Temos visto a partidarização e o controle das instituições do Estado, especialmente do Poder Judicial e Legislativo, e depois temos visto a destruturação do monopólio de violência, por design de um lado e por default do outro, onde temos várias milícias que estão dependendo do controle do Estado ou não. Isso não é um monopólio da violência. Isso, por um lado, indica um Estado quase falhado. Em vários critérios, um Estado que não tem monopólio da violência é um Estado que também está em vias de falhar. Como nós, e aliás, temos aí o meu colega e amigo Luís Nhachot, também tem escrito muito sobre o conclave Maconde, tem falado como, de facto, dividiu mais a Frelimo,
e, por consequência, a Frelimo, este conclave, que é um interesse muito mais pequenino dentro da Frelimo, teve que criar alicerces de repressão e controlo muito maior para defender os seus interesses contra membros de outras alas da Frelimo. Nós, a pobreza em Moçambique é multidimensional. Vários direitos básicos de saneamento, acesso à água e eletricidade não são respeitados. E isto, peço desculpa, estou aqui a ver alguns erros ortográficos. E a pobreza, neste caso, aumenta os riscos de marginalização, porque as pessoas dizem o que é que a pobreza tem a ver com a democracia? Tem a ver porque as fraturas na sociedade, quando há desigualdade e exclusão social, nada disto favorece uma democracia estável. E sem justiça social será difícil haver estabilidade política. E isto implica uma estratégia que, como eu disse, tem que ser interligada. No caso de Angola, nós temos uma necessidade enorme de diversificação económica, porque há muito uma concentração no petróleo. Poderá também ser a questão de Moçambique. E para haver mais distribuição e mais diversidade económica, tem que haver descentralização política, exatamente por causa da captura económica que está ligada à captura do Estado pelas elites políticas. São as mesmas. E isto, então, implica ter que lidar com interesses complicados, interesses económicos também do setor da segurança, que, por um lado, complica mais a transformação de defesa e da segurança de alguns líderes e de unidades importantes dentro do aparelho securitário. Ligado a isto está a corrupção e uma economia capturada também é problemática para a democracia, porque cria e alimenta uma espiral da pobreza e do desemprego, que, por um lado, afeta a coesão social e as finanças públicas, a descredibilização do Estado e das instituições, e mina a confiança da população nessas próprias instituições. Isto é muito complicado, porque tem que ser, como é que se diz, e nós vimos isto na África do Sul, para se criar instituições e uma cultura institucional dentro da lei, dentro da ordem, com valores éticos que de facto havia na África do Sul durante a administração do presidente Mandela e do presidente Thabo Mbeki, numa questão de anos, durante a presidência do Jacob Zuma, voltou atrás. Ou seja, todo o trabalho feito para, no caminho certo, rapidamente foi desfeito. Neste caso, terá que ser o contrário. Toda a má governação tem que ser revertida. Não vai ser fácil, mas consegue-se. Consegue-se. E isso, eu estou a falar dos negativos aqui, mas acho que eu nunca tive tão positiva e com tanta esperança por Moçambique. Exatamente porque o líder que temos no presidente Venâncio Mondlane e a crença que a população tem nele e na visão dele dá muita esperança. Por isso, vou continuar a falar dos negativos, mas depois vou acabar num positivo. Nós temos os interesses externos, que complica também muito mais a situação. Nós vemos um grupo de aliados dos países, chamavam os países do Frontline States, que eram os 6 países no poder, os ex-movimentos de libertação, Frelimo, o MPLA, a ZANU-PF no Zimbábue, a SWAPO na Namíbia, a CCM na Tanzânia e o ANC na África do Sul. E há uns anos atrás, a Tanzânia abriu um centro de liderança com o Partido Comunista Chinês.
para treinar ideologicamente e aumentar a solidariedade e as lições interpartidárias destes países, destes partidos no poder destes 6 países. E isto é muito problemático, porque a China não é uma democracia. E isto cria muito mais entraves à reforma democrática. Porque, por um lado, as relações entre os países também se estendem à utilização dos Estados para reprimir, para alterar o resultado de influências, para puxar para certas políticas em grupos regionais, da SADC, da União Africana, através até depois de interesses cruzados dentro a nível multinacional e multilateral. E, por um lado, a oposição tem que fazer a mesma coisa. Se o grupo de partidos no poder tem uma aliança, a oposição em Moçambique tem que se unir internamente, mas a oposição destes 6 países e outros dentro do continente africano também tem que se unir, porque sozinhos não conseguimos. E estas alianças com aqueles que partilham os mesmos valores democráticos farão uma luta não solitária, mas uma luta onde há e a sua confiança de se manter no poder, o que aconteceu em Moçambique. E isto é importante, porque, mas não pode ser só a língua portuguesa, tem que ser a África francófona e a África anglófona, porque Moçambique está a abrir caminhos muito importantes e é importante que outros países sigam o mesmo caminho, mas também ajudem Moçambique a seguir este seu caminho da reforma democrática. Temos, de facto, o gás e os minérios críticos que poderão influenciar o paradoxo da abundância, em que vimos que é mais uma das vezes as coisas que têm afetado países como Angola e a Nigéria, que a riqueza minéria traz mais pobreza, traz mais desigualdade, em vez de trazer desenvolvimento sustentável, em vez de trazer oportunidades de investimento noutras indústrias, de criação de emprego. E isto, mais uma vez, implica pensar sobre um programa económico e social que tome em consideração todas as outras áreas que têm que ser pensadas por causa não só dos interesses políticos e securitários que estão incluídos neste paradoxo da abundância, mas também os interesses externos, tanto da França como do Ruanda, como de vários países, aliás, a própria Portugal e Estados Unidos da América e a União Europeia. O aparelho securitário é complicado porque não há fiscalização quase nenhuma sobre quantos membros tem cada unidade do aparelho das forças de segurança de Moçambique. Algumas fontes de inteligência da região falaram que o exército é das unidades de segurança mais fracas, tem, em termos operativos, tem um número menor, de 12.500. A polícia, que inclui a unidade de intervenção rápida, poderá ter 50.000, e os operativos de intelligence e serviços de informação, 20.000. Mas nisto existem também, como eu disse, os Namparamas, a força local, há várias outras forças de milícias cujos números também não conhecemos, e também temos os esquadrões da morte, que, mais uma vez, é tudo criado de forma clandestina, tudo criado fora da lei, feito para intimidar, feito para criar medo e reprimir de forma muito aberta. Já nem se esconde
como se escondia antigamente. Estes assassinatos são feitos, como sabem, infelizmente, de uma forma muito aberta. E nada indica que a presidência do Daniel Chapo venha mudar isso. Infelizmente, as novas ferramentas de repressão só facilitam, porque temos a espionagem digital. Aliás, o spyware Predator foi detectado pela primeira vez em Moçambique há 2 meses. E se de facto os serviços de informação estiverem a usar o Predator, nenhum dispositivo de dissidentes políticos, de líderes da oposição, de jornalistas, membros da sociedade civil estarão protegidos. E isto é muito problemático, por várias razões óbvias, mas nós, acima de tudo, o que é que isto tem também a ver com a democracia? É óbvio as implicações nefastas para a democracia, mas também vemos a importância da unidade transversal dentro da própria sociedade, da necessidade de haver um controle civil das forças de segurança e destas forças de segurança fazerem uma transformação de defesa importante, onde eles têm um sentido patriótico, não partidário. Eles os donos não são a Frelimo, os donos é a população e o governo que a população elege. Porque o povo é soberano. Onde estas forças são isentos de corrupção, que também é muito difícil fazer esta separação, onde as estruturas de comando são responsáveis e fiscalizáveis. E porquê? Porque nós não podemos arriscar que haja golpes de Estado. E Moçambique, onde o governo os governantes são responsáveis e representam e cumprem com as expectativas que os cidadãos têm, e quando lhes dão um mandato, eles têm que cumprir essas expectativas. E há várias outras áreas que são muito, muito importantes, mas acima de tudo, depois de 50 anos da Frelimo, de 50 anos onde a situação foi piorando a vários níveis, um novo contrato social é um dos pilares mais importantes para conseguir atravessar anos difíceis de reforma nas áreas todas que referi e apoiar as forças da reforma, da democracia, da liberdade, e que de facto têm muita coragem. E eu vejo no partido, vejo na presidência do Venâncio Mondlane, vejo na sociedade civil, vejo na imprensa moçambicana uma coragem. Vejo também alguns líderes da Renamo e do MDM, não só a Ana Mola, mas há outros. O próprio Frelimo, acho que Moçambique, esta reforma tem que ser feita com todos, porque vai ser difícil, mas vamos consegui-la. E pronto, mais uma vez agradeço, foi um privilégio, espero que não tenha falhado no mandato que me deram e agradeço muito. Muito obrigada. Muito obrigado, Paula Roque, pela sua intervenção. Vamos, portanto, à última intervenção para esta tarde aqui no nosso Conselho Nacional, nesta cerimónia inaugural deste evento. Conforme estava a explicar, vamos daqui a pouco ao nosso intervalo. A próxima oradora nossa e a última oradora desta tarde vai, portanto, debruçar-se sobre um tema conhecido, que é um tema de género. Vai falar sobre a mulher nos centros de tomada de decisão. É moçambicano, nasceu no ano de 1947, filho de pais portugueses e também
formou-se em Portugal, teve várias áreas de formação, uma delas tem a ver com a sociologia e mais tarde formou-se também, aliás, formou-se como na área de sociologia e história e também fez pós-graduação em ciências pedagógicas na década de 70 em Portugal. E ela regressa em 1971 para Moçambique, onde começa a entrar na vida docente em 1981 e ficou até 2008, primeiro na Faculdade da Economia e depois mais tarde na Faculdade, na verdade, no Departamento de História, na Faculdade de Letras aliás, na Faculdade de Investigação em Ciências Sociais. Também passou por França, onde fez a sua formação, mais uma formação em Sociologia. Vamos receber para a próxima audição. Aliás, não seria de desonestidade intelectual não poder também falar do contributo que teve num movimento chamado, portanto, um movimento feminista nacional, que na altura era incompreendido, segundo dizia. Faz parte, tanto trabalhou em várias conferências e palestras e vai falar-nos nesta tarde sobre o papel da mulher na tomada de decisão. Dados demográficos mostram claramente, elas de gênero, mostram claramente que a mulher é a maioria em Moçambique e a discussão tem sido a sua representatividade em relação aos polos de tomada de decisão. Estou a falar, tanto da conhecida, ela é conhecida normalmente por Conceição Osório, mas tem um nome antes disso, a doutora Maria Conceição Osório. Seja bem-vinda, boa tarde, não sei se já está conectada. Boa tarde, estou conectada, sim. Muito bem, o tempo é vosso. Partilhe-nos um pouco da vossa riquíssima biblioteca. O campo, muito boa tarde. Desculpe, não estou a ver. Boa tarde, então, não estou a ver. Estão a ouvir? Perfeitamente, estamos a ouvir. Perfeitamente. Estamos a ouvir. Então, eu escrevo sobre o campo político desde 94, mais ou menos, sim, penso que foi das primeiras eleições legislativas aqui no nosso país. Eu quero agradecer, na pessoa do presidente Venâncio Mondlane, o convite da Ana Mola para participar no primeiro Conselho Nacional do partido. É uma honra e quero saudar também todos os que estão na sala e vejo alguns durante este tempo que estava a observar também o público, alguns já com cara de fome, não é? Precisam do lanche, então eu vou tentar ser o mais rápida possível. Eu queria dizer, eu fiquei muito contente quando o engenheiro Venâncio Mondlane disse que eu era feminista. E eu acho que ele é feminista. E que esta sala é toda povoada de feministas. Porque o feminismo não é mais que respeitar e defender os direitos humanos das mulheres. E não há democracia se nós não respeitarmos os direitos humanos de toda a gente. E não há democratas, portanto, se as mulheres não forem incluídas na vida do país, não participarem em todas as áreas de maneira igual, com igual oportunidade em todo o campo, não só político. Eu vou fazer uma breve apresentação e vou focar-me em 3 dimensões, sendo que a primeira é um pouco dando uma passagem muito breve pelos instrumentos internacionais que eu penso que marcaram de forma mais assertiva a inclusão política das mulheres.
eu distingo, a nível das Nações Unidas, a Declaração dos Direitos Humanos, em 48, a Convenção dos Direitos Políticos das Mulheres, em 52, e aquilo, a Conferência para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, em 79. São 3 também no continente africano, mais do que eu acrescentei agora, porque achei que era muito importante nós falarmos. Ainda não falámos hoje da inclusão de jovens. E eu gostaria de falar um bocadinho na inclusão de jovens e de jovens raparigas. Em África, portanto, e na CADC particularmente, eu distingo o protocolo à Carta Africana sobre os direitos da mulher em África, conhecido como o Protocolo de Maputo, em que eu tive a honra de participar. Distingo também o Protocolo de Estado da CADC sobre Género e Desenvolvimento e a Carta Africana, que é um instrumento-chave para o entendimento que nós ratificámos, Moçambique ratificou, entrou em vigor em 2009 e foi... doutora Maria, desculpa, doutora Conceição, possa dia que alinhasse a câmera, parece-me que está a sair aos pedaços. Assim? Não. Está com problemas a câmera também. Assim? Está melhor? Está. Está aceitável. Está aceitável. Não está muito bem, não é? Mas está aceitável. Exato. Então, estes documentos que percorrem, eu salientei porque eles mostram... Parece que tem que mexer. Eu estou a ter retorno um pouco mais tarde, por isso que não... Assim não... Lembro que é nova e eu ainda não sei mexer muito bem nela. Só um minuto. Tá, agora tenho informação que está a flutuar. Está boa agora. É deixar assim. Está bom. Pronto. Eu destaquei estes documentos todos porque eles percorrem um longo caminho que se inicia-se por direitos humanos iguais de mulheres e homens. É uma definição muito simples do artigo 2 da Declaração das Nações Unidas. Depois, por direitos políticos, e os direitos políticos nessa altura, na década de 50, correndo a década de 50, eram direitos, o direito ao voto, principalmente, e depois, a partir de final da década de 90 e 2000, começa-se a discutir, dado que estes instrumentos não são aplicados e que há muitas dificuldades nessa altura para os introduzir nas legislações dos Estados, e finalmente hoje o debate grande que existe é uma abordagem de ruptura com modelos primários de subordinação através da identificação das dimensões da desigualdade e da definição de estratégias que permitem alterar a ordem e as hierarquias de género. Portanto, há uma passagem para o direito de igualdade formal e para o direito de acesso formal para uma reflexão sobre os elementos que impedem e que não permitem que a participação política das mulheres seja percebida e seja exercida da mesma maneira. Em Moçambique, além da legislação toda contra a violência baseada no género, há 2 documentos que eu gostaria de salientar. Um é Política de Género, e o 2018, e o outro são várias estratégias que são feitas nos setores do Estado. Todo o setor do Estado tem uma estratégia de género, mas eu destaco a estratégia de género da função pública porque é a única que articula a equidade com igualdade, que são 2 elementos distintos. Há ainda a considerar programas e manifestos de algumas organizações da sociedade civil, elaborados durante os processos eleitorais, mas que, neste grande debate sobre cotas, não cotas, estas organizações ainda enfatizam a questão da paridade,
através de uma legislação, da existência de uma legislação sobre o sistema de cotas. Iremos falar um bocadinho mais tarde sobre isso. Os resultados destas ações do nosso país e da ratificação de todos estes instrumentos, e muitos mais que eu não salientei, têm evidenciado que a nível central há um esforço no sentido de colocar mais mulheres nos órgãos de soberania. E eu vou dar só um exemplo. Nós temos, neste momento, 42% de mulheres no Parlamento, é menos 6% que no mandato anterior. Temos cerca de 30% na Justiça e cerca de, se eu não estou em erro, de 45% no Poder Executivo. Agora, a questão é que esta informação, que nos parece muito, que nos diz alguma coisa sobre o acesso às mulheres nos órgãos de soberania, portanto, deveria haver ações na defesa dos direitos das mulheres e contra a violência baseada no género, não tem correspondência com os órgãos de poder local, onde entre 65 autarquias, nas eleições de 2023, apenas 6 são chefiadas por mulheres e 3 governadoras, entre 10 governadores. Gostaria muito de debater este contraste entre o poder local e o poder central, sendo que o poder local, pela proximidade entre as suas funções e os cidadãos, são um elemento-chave, que é outro assunto que eu penso que deve ser discutido mais tarde, para a análise da relação entre democracia, participação cidadã e participação política das mulheres. Mas o tempo impõe-me que não vá adiante. Eu depois, provavelmente, com a organização da juventude e a organização das mulheres, poderei desenvolver mais este assunto. É a altura, portanto, de refletir, que é a minha segunda dimensão, sobre os obstáculos que não permitem que todos estes instrumentos, o número de mulheres que existem nos órgãos de soberania, que são bastante mais altos que grande parte dos países da União Europeia, por exemplo, produzam consistentemente a eliminação das assimetrias de género entre homens e mulheres nos partidos políticos. Eu considero a existência de 3 conjuntos de obstáculos. O primeiro são os obstáculos de entrada e são de ordem cultural. Os mecanismos de socialização das crianças do sexo masculino e do sexo feminino não só são diferentes, mas são também desiguais. E vamos ver porquê. A divisão sexual do trabalho em casa, a aposta da família na educação dos rapazes, a Fátima já falou um pouco nisso, e não só nas zonas rurais, mas nas zonas urbanas também. O ensinamento aos rapazes, às crianças do sexo masculino, que no futuro deverão ser os chefes de família, os provedores, contrapondo uma educação feminina para a obediência e para o cuidado dos homens, dos seus maridos, dos seus filhos, para a paciência, muitas vezes face à violência, é que acresce rituais. Que sente, e há um grande debate na academia, em várias academias, sobre este problema, rituais que aparecem como são um elemento parece um elemento de coesão, e são certamente um elemento de coesão social, mas contêm em si dimensões assimétricas de direitos, reforçando um modelo de imposição, de subalternização das mulheres. O segundo obstáculo é o acesso das mulheres e raparigas às instâncias partidárias. O primeiro, digamos, é o aspecto mais importante, porque ele organiza as identidades e ele percorre o ciclo de vida, se não há elementos de ruptura nesse mesmo ciclo de vida. Mas o acesso das mulheres às raparigas às instâncias partidárias é um problema sério. E nós vemos que a ocupação desses espaços, principalmente os espaços de tomada de decisão, se constitui menos como conquista
e mais como benesse, autorização masculina, donativo, e como reprodução do papel e das funções socialmente expectáveis e que são construídas na família. Por isso nós vemos muitas vezes, são as mulheres que nós estivemos atentas à televisão, e às campanhas eleitorais, nós vemos que são muitas vezes as mulheres que dizem o nosso amado líder, o nosso querido líder. Não vemos homens a dizer isso, vemos mulheres. E isso reflete exatamente a educação que têm para essa obediência, para essa subserviência ao modelo masculino de dominação, ao modelo masculino de participação política de todos. O terceiro obstáculo, que é muito sério, é a permanência nas estruturas de poder, ou seja, são as dificuldades sentidas pelas mulheres no exercício do trabalho partidário. Eu poderia estar 2 horas a falar sobre isso, porque é um problema que nós constantemente, desde as primeiras publicações que nós fizemos, nós sentimos que não há muita dificuldade em trazer algo de novo para as mulheres que participam, trazerem algo de novo, trazer uma visão transformativa de género, e há muitas, as mais vigorosas, as mais corajosas, muitas vezes abandonam o campo político, ficam à margem, exatamente porque, e é nesta dimensão, desculpem, que eu observo a contraposição entre complementaridade e reciprocidade na ação política. Na maior parte dos partidos políticos em Moçambique, eu espero que não no Anamola, que está agora a constituir-se, e mesmo em algumas organizações da sociedade civil, defende-se o quê? A igualdade nas competências, numa lógica de complementaridade. Ou seja, embora sejamos todos iguais e todas iguais, devem ser tomadas em conta as especificidades que diferenciam mulheres e homens. Esta posição assenta numa divisão sexual do trabalho político, que na realidade hierarquiza direitos, e sem direitos não há democracia. Caracterizando as mulheres fundamentalmente como mães, educadoras, cuidadoras, o que não é mau, mas é insuficiente. Está-se a atribuir-lhes um papel tomado como seu, excluindo-as ou restringindo-lhes o exercício do poder. Projeta-se assim para o campo político as linhas mestras que organizam no espaço privado a desigualdade das mulheres. Eu podia dar um exemplo, não sei quanto tempo tem, mas o exemplo será, não sei se estou a ser até um bocadinho rude, mas o exemplo que eu tenho e que eu dou muitas vezes é o nosso hino da mulher moçambicana. Quando nós dizemos as mulheres são as que produzem e as que alimentam os combatentes. Nós somos só isso. Nós somos produtoras e alimentamos os combatentes. Não somos combatentes ou só somos combatentes noutras áreas. Nestas do combate foi desencadeado e que está a ser desencadeado, não somos. Não temos o direito. Somos as profanas, como diz o dia, não é? Estes obstáculos procuraram ser superados no nosso país com a introdução de cotas, embora existam as cotas apenas em 2 partidos. E continua esta insistência nas cotas como, até agora, a ser tomada como uma componente central para a formalização da igualdade de género. Contudo, se a paridade é importante, e ela é muito importante, no que respeita à ocupação de lugares de tomada de decisão pelas mulheres, não pode, como temos constatado há mais de 30 anos, surtir efeito se não forem desenvolvidas estratégias de articulação entre representação e representatividade, entre igualdade e equidade. A política, no que respeita à inclusão das mulheres, continua a ser dominada por uma masculinização. Uma masculinização não é por homens, não é dizer que estão só homens lá, é o modo de fazer política, o modo de definir programas, o modo de estar na política, o modo de exercer o poder. E esta masculinização impermeabiliza, de facto, a participação democrática das mulheres e raparigas. Eu chamo a atenção para o Anamola, que traz propostas de igualdade e equidade,
principalmente na boca do engenheiro Venâncio Mondlane e de outras pessoas, que se pretender, como agora mostra, aprofundar a participação cidadã de homens e mulheres, deve cautelar a tentação de remeter as mulheres para os chamados problemas sociais, enquanto aos homens são entregues os enormes, os grandes problemas, as grandes decisões sobre a vida do partido e do país. Eu não posso deixar de dar um exemplo da relação do Estado com os megaprojetos e por aí fora. Ficou com um minuto. Só um minuto, pelo amor de Deus, não. E peço desculpas. Peço mais de 3, eu estou a contar. Está bem, vamos doar, mais 2, fica com 3. Vamos doar. Senão ainda vai achar que tem a ver com o feminismo. Pois é, por isso, é a única apresentação que fala de feminismo. Exato. Mais tempo. 3 minutos. Preciso mais. Ou um bocadinho mais, porque estão muitas mulheres na sala. Já está a pedir muito. Exato. Então, eu só vou falar nisto. Um dos grandes desafios que diz respeito à expropriação da terra, que atinge particularmente as mulheres e que tem levado ao aumento da pobreza e à feminização da pobreza, à redução do controle dos recursos produzidos no contexto da agricultura familiar, à expansão da violência de género, tanto do ponto de vista material e simbólico, e à disrupção do tecido social. Não podendo continuar a cumprir a sua função de produzir e pôr comida na mesa, e falo particularmente das mulheres rurais, onde estão instalados os megaprojetos. As mulheres expropriadas são expostas à humilhação, à violência e à perda do poder que lhe é retirado com a expropriação e o abandono da terra, que contém memórias ancestrais que se constituíam ao longo de gerações como espaços de coesão e de troca. E não é porque não há mulheres capazes, com competência para estarem, mas eu pergunto, quantas mulheres estão nos partidos a discutir, ou estes problemas foram discutidos nos partidos? Quantas mulheres estão a discutir, quantas mulheres e homens estão a discutir as consequências da expropriação da terra para a vida das mulheres? Em relação ao recrutamento, e vou ser breve, de mulheres mais jovens, de mulheres mais jovens para o partido, é um tema para a AMA e para a organização juvenil essencial para a democratização do partido. Os partidos têm tido dificuldades, muitas vezes nós pedem-nos, solicitam-nos para dar algum apoio relativamente à inclusão. Há muitas dificuldades. Há dificuldades porque há dificuldades. Quais são o tipo de dificuldades? Primeiro, as raparigas mais novas são muitas vezes escrutinadas com um perfil de inclusão que se rege por uma representação muito controladora da sua vida, das suas opiniões, das suas escolhas, e depois há o outro lado, é a limitação das suas intervenções e a pouca valorização das suas propostas. Ora, se queremos a inclusão de jovens mulheres, temos que dar voz e poder em reciprocidade e não em complementaridade. Nós não queremos ser só aquelas que alimentam e produzem e alimentam os combatentes. Não sei se eu posso mais de 3 minutos. Já gastou 30 segundos. Continua, é só correr mesmo. Pronto. A AMA tem como base social um movimento que é um movimento excepcional de mulheres e raparigas que, com coragem e ousadia, já demonstraram nas manifestações. E as manifestações, nós não temos que ter medo de falar nelas. As manifestações são um direito de afirmação, são uma afirmação de um direito que nós temos como cidadãos e como cidadãs. E elas já demonstraram a importância da participação cívica, subvertendo os limites impostos pelo modelo que as marginaliza, tomando o poder como conquista de direitos. Assim, continuando esta trajetória de luta, as mulheres e raparigas podem e devem participar na vida do partido e reivindicar a ocupação de espaços e de posições de tomada de decisão. Deve começar, é meu conselho para a AMA, para ser mais rápida, fazer uma planificação de género, porque uma planificação de género
responde melhor do que a agenda direta, do que a agenda de género, responde melhor às necessidades estratégicas, acentuando a transformação de comportamentos e a interiorização de valores que permitam também a apropriação dos princípios na prática cidadã e na prática política. E é nesta linha, e eu vou terminar já, e tendo como estratégia a planificação de género, identificação de problemas, atividades a realizar, recursos que existem ou que precisam de existir, resultados a atingir, metas e orçamento, que é uma coisa muito séria, que normalmente, se forem ver as ligas femininas, as organizações de mulheres têm muito pouco orçamento, não são digamos, suborçamentadas. Pensamos que a AMA tem que começar a refletir já nas eleições locais de 2028 e nas eleições de 2029 e na inclusão nos manifestos eleitorais do Ana Mola uma abordagem interseccional em todos os pilares que constituem as propostas e compromissos do partido. E também fazer alianças com mulheres de outros partidos, com organizações da sociedade civil, plataformas de entendimento, não só sobre a violência de género, mas sobre o acesso à justiça, por exemplo, sobre a corrupção. Por que é que não há mulheres a falar da corrupção? Ou por que é que as suas vozes não são vocalizadas? Desculpem a repetição. Portanto, para acabar, se me permitem, e refletindo sobre a luta das mulheres no nosso país, e principalmente sobre a luta exemplar que a AMA tem desenvolvido, eu finalizo recorrendo a um pedaço de uma estrofe do nosso hino nacional. Milhões de braços, uma só força. Ó pátria amada, vamos vencer. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado por esta intervenção. E parece-me que acabou conquistando mais adeptas do que adeptos aqui dentro desta sala. Por isso é que eu preciso de adeptos para falar também. Bem, obrigado. Chegamos ao fim do nosso ciclo de temas relativos a vários aspectos relacionados ao nosso país. E tivemos aqui uma naipe de oradores que trouxeram as suas visões, as suas abordagens. Também colocaram perspectivas e propostas valiosas. Infelizmente mesmo, lamentavelmente, não poderemos ter tempo para o que desejávamos fazer, que era o debate e aprofundamento, mas Joana Mola está a parecer-me que traz inovações e traz coisas diferentes. Acredito que, quem sabe, em breve voltaremos a estar juntos todos num outro local, simplesmente para fazer este debate e continuar o debate. O debate continua porque a Ana Mola está sempre a trazer tenta, não é, contribuir para o estado tanto das coisas na perspectiva da melhoria da vida dos moçambicanos. Em termos gerais, este foi o nosso momento. Vou agradecer a vossa presença aqui e também dos oradores, e o restante deixo com a direção, e muito obrigado. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Me parece que já estamos com fome, pois não? Estamos? Isto é bom porque vai aumentar o prazer. Quando nós estamos com fome, a comida anima melhor. Então isto é muito bom. Pois bem, estamos a caminhar a passos galopantes para o fim do nosso programa, mas tem alguns aspectos que são fundamentais. Queremos agradecer imensamente a todos os convidados e principalmente aos nossos oradores. Muitos perguntam se são membros da Ana Mola, até o professor Roberto faz questão sempre de repisar quando está no pódio que não sou membro da Ana Mola. A filosofia aqui é simples, é que nós, como partido político, precisamos de todas as forças vivas da sociedade. Não é necessariamente que seja um membro do partido que pode nos ajudar a crescer. Então, não precisa. Nós estamos
a dar uma outra visão de fazer a política. Nós não perseguimos a sociedade civil, não perseguimos os acadêmicos, nós convidamos os acadêmicos para, de forma livre, poderem expressar aquilo que são as suas ideias sobre diferentes temáticas que marcam ou norteiam o nosso país. É esta a visão. Então, muito obrigado àqueles que pensam, não, mas esse está no Anamola esse. Não, não está no Anamola. Mas também nada impede que o professor Roberto Bana um dia passe de simpatizante para membro, não é? Ele é moçambicano, é livre de se filiar. Tantos outros nossos convidados. Então, quero pedir uma forte salva de palmas para os nossos oradores que estiveram conosco online, assim como de forma presencial. Muito obrigado. Na sequência, como sabem, ontem nós lançamos a nossa plataforma e tivemos muitos registros. Na verdade, foram em 24 horas, ou melhor, em 15 horas que o engenheiro mencionou, 2 horas depois do que ele mencionou, nós já tínhamos 26 mil membros. Ou melhor, contando que tivemos muitas peripicácias e muitos empecilhos, porque provavelmente em 1 hora teríamos explodido praticamente o país todo. Então, é isso que eu queria anunciar. A segunda coisa é o valor de uma marca. Vocês viram que o presidente anunciou que está a apoiar o partido, disponibilizou umas camisetas, né? Aquilo estava a passar em live, em segundinhos. Além dos membros que estão aqui que compraram as camisetas, vieram pessoas na recepção, esgotamos em menos de 30 minutos. Já não temos as camisetas. Então, isto é quando uma marca é do povo. Eu tenho, por mais que fosse essa minha gravata aqui, provavelmente com o logo da Anamola, já vendia. Já vendia. Então, muito obrigado a todos. Mas quem quiser, provavelmente o protocolo vai informar como pode ter acesso a outros artigos. Então, em virtude das dificuldades que nós tivemos ontem, de internet, na hora que se anunciou a plataforma de registro de membros, quero, neste momento, para fechar definitivamente esta lacuna, uma vez que muitos ainda têm dificuldades, não compreendem, quero convidar mais uma vez o nosso diretor na área de comunicação, o Dr. Dinis Tivani, para fazer novamente aquela apresentação de forma sistematizada de como é que as pessoas podem se tornar membros do Partido Aliança Nacional para o Moçambique Livre e Autônomo. Muito obrigado. Boa tarde. A característica mais importante deste sistema é que, apesar dele ser informatizado, é o mais inclusivo possível. Portanto, quando o indivíduo acessa o link, ele, apesar de estar no seu celular, ele não está no seu número de telefone, ou por outra. Ele está num site. Portanto, ele pode registrar quem ele quiser. É como um funcionário bancário. Não é? Ele pode receber quem ele quiser. É por isso que ontem nós dissemos, você pode ser um agente. Registra o seu irmão, registra o seu pai, registra o seu vizinho, registra o seu colega, registra todo aquele que você encontrar. Ontem, com o MC Bandeira, nós tentamos criar uma música. Não correu muito bem, né? Eu percebi, né? Mas a ideia do MC Bandeira, quando nós terminamos a campanha na Cala, eram 0 e tal. Ele disse que as pessoas, no dia seguinte, tínhamos 2 dias para votar. Depois ele disse, olha, no terceiro, nós só temos que ligar e dizer assim, alô, já ganhamos. Então, era essa a ideia. Não conseguimos fazer muito bem. E saiu com um beat muito bonito, MC Bandeira é terrível. Então, nós queríamos brincar um pouco com isto, que era, cada um só tinha que ligar para o outro e pedir o link, não é? Alô? Peço o link, não é? Alô? Peço o link. MC Bandeira, espero que esteja bem isso, não é?
Porque esta é que tem que ser a dica, é pedir o link, só para ter acesso ao site. Rui, podes colocar os slides. Hoje não vamos fazer online, senão depois começam aquelas instalações, depois temos que começar a acusar quem está a nos fazer mal. Então, fiquem atentos a isto. Quem não perceber de informática pode pegar seu celular, entregar a alguém, vai conseguir fazer. Quem não tiver um smartphone, fala com alguém que tenha um smartphone, diga, registra para mim. Ele vai dizer, não, mas esse é teu celular. Sim, esse é meu celular. Pode ser sim, o celular de outra pessoa, registra. No fim, existe um campo que a gente coloca o número de telefone que vai fazer o desconto. Vejam que o número de telefone que registra pode não ser também o número de telefone que faça o desconto. Isso significa que, mais tarde, quando passar o prazo, a pessoa pode fazer uma aplicação para um mês, 2 ou 3 ou 6. Quando passar o prazo, o próprio sistema vai fazer um pop-up, portanto, vai surgir uma mensagem a lembrar, né? Está na hora de pagar. Mas vai fazer para o número de telefone que fez o desconto ou para o número de telefone que se registrou como sendo aquele de membro. Portanto, este é o sistema mais inclusivo possível. O fato de nós não termos uma esferográfica para registrar não significa que estamos a discriminar, não é? Muito pelo contrário. Aqui já não precisa saber ler ou escrever, não precisa ter uma caneta. É só pedir, não é? Alô, me ajude. Então, é possível fazer isso. Portanto, a primeira parte é esta. Logo que nós acessamos ao link, nós temos vários links, são cerca de 4, todos www.anamola, ou vai ser .app ou .org.mz ou .net, seja como for, nós vamos gerando vários links que é para as pessoas terem vários caminhos para chegar ao site. Mas em qualquer um deles, a primeira página é esta, que diz como iniciar o registro. E a pessoa clica exatamente no botão verde e diz que quer se tornar membro. A seguir, a segunda página que aparece é esta. Rui, se puderes, aí onde estás, podes fazer um zoom, não é? Desta, se for possível. Mas é a zona onde nós colocamos os primeiros elementos, que é o número de telefone. A quem não tenha um número de telefone, como podem ver, você pode colocar o seu e-mail. Se não tem o e-mail, pode colocar o seu número de usuário. Como vê, não é preciso também sempre ter telefone. Até com o telefone, quer dizer, você pode ser membro sem nunca ter um telefone, sem ter um número de telefone. Deixe diga ao seu amigo para que você desconte da conta dele, da conta empresa dele, como podem ver. Então, você escolhe qual é a opção que quer, depois coloca o seu nome completo a seguir. Depois o gênero, depois a data de nascimento, é obrigatório colocar porque tem que ter idade mínima. Depois o tipo de membro, também temos que dizer se é membro ou se é simpatizante. Há uma questão até importante que foi colocada há pouco tempo, que algumas pessoas estrangeiras podem ser membros da Anamola. Membro não pode ser, mas pode ser simpatizante. E tem outras formas de participar também, pode fazer doações. A gente vai mostrar depois onde é que a gente chega. Então, para não ter dúvidas sobre a senha que colocou, pode clicar no botão. Há um botãozinho por baixo que diz aqui para mostrar as senhas. Então, mostra as senhas, confere que as duas senhas, a mesma senha está confirmada e clica no botão que é para seguir. Rui, podemos passar para o slide seguinte? Sim, passado para este campo, nós vamos às informações de contacto. Como podem ver, é aquilo que nós estamos a referenciar. Não tem número de telefone. Este é o momento em que decide colocar a informação de contacto. É a sua informação de contacto. Ainda não é o número que vai fazer o desconto. É muito mais aberto. Portanto, mesmo que o seu telefone não esteja operacional naquele momento, você pode fazer o registro. Então, coloca a informação de contacto e depois tem um contactozinho que é obrigatório, com o WhatsApp que também é obrigatório. E-mail, sim, este é opcional. Se nós não conseguirmos depois mandar informação para o WhatsApp, a gente coloca a informação no seu e-mail. Então, o terceiro passo é o passo do endereço, onde vai dizer o país. É obrigatório, sim, porque é a partir do país que nós, depois, o campo seguinte vai mostrar, não é? Se seleciona Moçambique, o campo seguinte depois vai mostrar as províncias. E em função das províncias, vai mostrar os distritos. Ontem, por caso de Nampula, estava fatal na Cala Porto, nós já fizemos a atualização. Significa que, espero que já esteja, né, feita essa atualização.
e depois de colocar a questão do endereço e tudo, escreve já a morada. Aí vai ter que escrever detalhadamente. Isto é importante porque muitas pessoas dizem, eu posso... Deixa só dizer isto. Há muitas pessoas que dizem, Diniz, eu quero vir ser membro, mas para a tua mão é para eu poder militar num determinado espaço. Não, não precisa. Aqui não há cunhas. Este é o partido em que não há cunhas. E graças a Deus, aquilo que já recebemos aqui como informação, não é pelo fato de estar há mais tempo que... Não é o que muita gente às vezes pensa que vai acontecer. Eu estou há mais tempo, depois eu vou ser deputado, né? Não vai ser. Não há na mola, não há o clientelismo, não haverá nenhuma posição privilegiada. Você aplica, este sistema também é para fazer a triagem e em função do local onde você diz estar registrado, você pode militar a partir dali e já está. Então, o seu coordenador, ou o coordenador daquela zona, há de ter acesso aos dados que estão contidos naquela unidade de registro. Isto aqui é mais importante, pode contactar, convida-te às reuniões, e é a partir desse momento em que a pessoa começa a militar. Quem quiser fazer militância ativa, a quem não quer ser simplesmente membro, num outro momento vai fazer militância ativa. Mas depois disso nós passamos para o quarto passo, Rui. Então, o quarto passo é o momento dos documentos. É também obrigatório nós dizermos qual é o documento que estamos a usar. Se nós escolhermos um bilhete de identidade, nós, como podem ver, pode ser BI, pode ser passaporte, carta de condução, contingente diz, etc. Quer dizer, mesmo cartão de eleitor também pode ser. Então, depois, coloca o número, que é a referência do documento, e depois faz a anexação desse documento. Esta fase, muitos conseguem passar desta fase e terem um cartão digital sem que tenham completado esta fase. Algumas pessoas não são tão proficientes. O sistema depois pode sim recordar-lhe para completar o registro. Então não se preocupem. Apesar de ser obrigatório, não vai limitar a pessoa de passar, por exemplo, para a parte da foto. Portanto, mesmo que não tenha conseguido fazer o carregamento da fotografia, ele vai passar, pode sim passar e fazer o registro. Mas o importante é que depois ele, mais tarde, venha a fazer o completar do registro. E a seguir, depois temos a fotografia. Esta é uma coisa também inovadora. Acabaram as fotos de BI, não é? Tem que ir a um sítio, não é? Você com o seu telemóvel faz a foto que quer. Eu ontem mesmo fiz uma foto, não tinha percebido que o Zé da Silva e a esposa estavam atrás de mim. Hoje já perguntam-me se esse cartão é de outra foto. Você está a aceitar que é aquela fotografia ou o centro daquela fotografia que vai ser usada para o teu cartão. E passa para a fase seguinte. Rui. Portanto, feito o ajuste da fotografia, nós vamos à questão da seleção do plano de pagamento. Aqui nós temos 3 questões. Uma, que é a joia, são 50 meticais. E depois os planos, significa que ela escolhe se quer pagar mensalmente, que são 100 meticais, ou trimestralmente, ou num outro pacote que desejar. Então, ao fazer este pagamento, em princípio o sistema vai lhe dizer quanto é que vai pagar imediatamente. Eu, por exemplo, ao começar, é para impressionar aos outros, eu paguei logo 3 meses, não é? E o sistema mostrou-me 350 meticais. Então, pode ser que alguém queira me desafiar e pagar 6 meses logo, não é? Então, vamos a isso. E a partir desse momento, temos outros elementos que também são a doação, a quem queira fazer uma doação. A partir desse momento, nós, durante alguma fase do nosso processo de crescimento, tivemos aqueles indivíduos que tinham que ir para agenda empresa e eles não podiam depositar o dinheiro na sua conta que é para passar para nós, porque dizia que estava a ser perseguido. Então, a partir de agora, já viram, estamos a ser perseguidos. Então, já não vamos ser mais perseguidos. Portanto, quem quiser fazer uma doação, tem um sistema que é altamente impessoal. Ninguém controla, não é? Ninguém vai controlar. Então, acabou o medo. Não precisamos de intermediários. Eu não posso, porque senão vão descobrir que eu também sou disto e depois vão me perseguir. É verdade que a gente sabe que há perseguições. Mas pode fazer uma doação imediatamente.
E, em função disso, o processo depois vai dizer exatamente quanto é que vai ser no fim. E a pessoa aprova esse pagamento. Então, e por fim, vamos à solicitação do cartão. Então, nesta solicitação do cartão também é uma outra fase também do pagamento. São 400 meticais o cartão. Então, significa que, se, para o meu caso, se eu tivesse escolhido para a impressão também do cartão, que pode ser feito mais tarde, seriam 350 mais os 400. Então, ele ia perguntar se eu quero cobrar os 650 meticais. Se eu tivesse dito que sim, neste momento, Rui, vamos ver qual é o slide seguinte, que vem já o pagamento. Percebe? E quando nós dizemos que queremos fazer o pagamento, por exemplo, a partir do M-Pesa, este é o momento em que o sistema pergunta qual é o número de telefone que vai fazer o desconto. Como podem ver, nós podíamos ter começado com o número de telefone como identificação, podíamos ter nos dados de telefone colocado o nosso telefone, mas mesmo assim, ao chegar aqui, nós podemos colocar um outro número para fazer o desconto. Ou por outra, este é um método de pagamento que pode ir também a partir do cartão PayPal, também pode ser por transferência, né? Transferência bancária, como podem ver. Torna-se muito mais seguro. É o sistema mais inclusivo que alguma vez poderia existir. Quem não tiver dinheiro na empresa pode pagar mesmo as futuras vezes a partir de outros métodos. Então, neste momento, ao realizar o pagamento, o sistema já vai mostrar, entra para um painel maior. Eu não sei, Rui, se nós temos um overview, não temos, né? Mas ele ia mostrar um painel, uma espécie de um painel de controle, onde você fica a navegar. É uma página onde você vai clicando, pode ir depois atualizar aquelas questões que eu falei sobre a atualização. Aliás, para completar os dados que você não completou, pode não ter o BI naquele momento, mas recordar-se do número. Pode ter escrito o BI erradamente, mas depois pode ir corrigir. Pode fazer a fotografia num fundo que não seja, depois vai corrigir mais tarde. Portanto, este sistema permite isso. Mas também permite que você, ao longo desta página, possa controlar também a sua atividade como cliente. É ali onde vão estar as mensagens, conforme nós dissemos que ele será muito interativo. Esta é uma página que permite que você perceba absolutamente tudo sobre, não só sobre o partido, mas também sobre a sua membresia. Então, senhoras e senhores, esta era a segunda apresentação do sistema mais inovador de membresia que existe na República de Moçambique, provavelmente de África. Muito boa tarde. Obrigado, Dr. Diniz. Como já tinha feito menção, estamos mesmo a passos bem galopantes. Desta vez é de verdade. Não temos mais nada neste momento, somente algumas informações rápidas para que possamos fechar essa primeira parte do nosso programa. Como sabeis, eu já tinha dito, daqui vamos para um intervalo de um copo de água para alguns. Para outros, fica o nosso agradecimento pela participação, porque não poderão, por motivos óbvios, continuar conosco na segunda parte do programa. Aqui, quero só pedir uma coisa. Neste momento, vamos dispensar os nossos convidados, não é? Os nossos convidados, digo, convidados específicos, os delegados das províncias, por favor, se mantenham por uns 2 minutos para alguma concertação antes do nosso almoço. Aspectos técnicos. E nessa senda dos nossos convidados, vou ler também aqui alguns nomes que gostaríamos que pudessem ficar conosco na segunda parte do nosso. Alguns já estão informados, se não a maioria. É só uma questão de repisar só para que não nos escape. Então, queria pedir à senhora Abélia Rainha para ficar consciencializada que está convidada para a segunda parte do nosso evento, o Dr. Roberto Tibana, sobretudo pela assistência que tem nos dado, acho que vamos precisar muito hoje. Também o Dr. Solomão Moiana. Queria pedir igualmente a Naine Mondlane, queria pedir ao Hermenegildo, desculpa, Mondlane, queria pedir ao Isaac Maringula, Diolino dos Santos, queria pedir igualmente à senhora Vânia Tembi, queria pedir de forma muito rápida também a quem ouvir o seu nome, para não ficar a pedir toda hora,
queria pedir a Erquídio Munguambe, queria pedir também a Maria Madalena, queria pedir ao DJ Frank, queria pedir também ao Paulino, Ernesto Stoy, Eduardo Paulino, Bartolomeu Alex... Não, desculpa, somente um equívoco. Desculpa, esse nome foi um equívoco. Obrigado. É que ele é advogado, então, senão vai ser confundido. É mesmo por causa disso. Peço desculpas. Queria pedir também ao Paulo 30, queria pedir a Carmen Alberto, a senhora Estrela Neves, já estou a terminar a lista. Queria pedir também a Albertina Mangiati e, para finalizar essa lista, a Alexandre Nhambangui e a esposa. Ou melhor, em suma, existem convidados das províncias, cada província tem seus convidados. Então, não foram mencionados aqui porque são essas pessoas que estamos a pedir para poderem permanecer para alguma concertação. Então, os convidados que provavelmente não li o nome, não é exclusão, pode ser que por inerência das suas atividades não possa ser, digamos, sem muitas justificativas, não é? É prático que permaneçam conosco. Então, agradecemos imensamente a todos. Então, vou pedir mesmo aos convidados para que possam ir ao coffee break, já é aqui na sala, e nós outros vamos ficar aqui para uma concertação. Por favor, quem tiver dúvida sobre seu nome,